bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre a situação do Botafogo, né? Que perdeu ontem o clássico carioca por Vasco da Gama. Vitória essa importante do Vasco, né? Que tirou o time lá da zona do rebaixamento e empurrou o Cruzeiro. Mas antes da gente começar a comentar, eu peço seu like aqui para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza, pessoal? Então, antes da gente começar a comentar aqui, deixa eu fazer um agradecimento a vocês, né? Porque ontem a gente teve a transmissão do jogo, né, entre Vasco versus Botafogo. E ontem eu tive uma grande audiência aqui no canal, né? Audiência bem bacana. E eu também tive uma boa, né, significativa quantidade de inscritos novos. E, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Sinceramente falando. A gente é quase 400 pessoas aqui no canal. Algo, sinceramente, muito significativo aqui pra mim, porque eu não imaginava, sinceramente, chegar a essa quantidade de inscritos, porque eu comecei o canal recentemente, não tem nenhum ano. E, sinceramente, eu pensei que só estaria eu aqui comentando sobre futebol sozinho. Então, é bacana ver que vocês gostam do conteúdo, que vocês apoiam aqui as lives, né? As transmissões aqui, deixando like, se inscrevendo. Então, isso é muito legal, muito significativo pra mim. Então, eu agradeço de coração a todo mundo que sempre dá essa força aqui pro canal. Sempre dá essa força aqui pro canal, deixando like, se inscrevendo e também comentando, né? Então, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui rumo aos 400 inscritos e rumo a voos maiores aqui no canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal, de coração a todo mundo que vem apoiando aqui o canal, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria dar pra vocês, tá bom? Antes da gente começar a comentar sobre a partida de ontem. Beleza, pessoal, então é o seguinte. Ontem a gente teve o duelo entre Vasco da Gama versus Botafogo, a qual teve a vitória justamente da equipe do Vasco da Gama por 1-0. O gol foi do Paulo Henrique. E antes da gente começar, de fato, a gente tem que primeiro separar os tópicos para poder não ficar tudo embolado. Primeiramente, pessoal, a gente vai comentar sobre a situação do Botafogo e depois a gente comentar sobre o Vasco, beleza? Então vamos lá comentar sobre o Botafogo, até porque é o que tá em alta, né? Aí nos canais esportivos, nos canais do YouTube, é justamente essa queda do Botafogo, né? Queda técnica do Botafogo. Porque uma equipe que no primeiro turno foi brilhante, né? Inclusive foi a melhor campanha de pontos corridos, né? Nessa época de pontos corridos. Teve a maior campanha, realmente uma campanha sensacional no primeiro turno do Botafogo. Mas nesse retorno, sabe, caiu de uma forma, sabe, até assustadora, né? Caiu o nível técnico do Botafogo até de forma assustadora. Esse retorno do Botafogo é de time que luta para não cair, né? E olhe lá, né? É uma campanha até de time que estaria nas últimas posições, né? Do campeonato, se por acaso a gente tivesse começado agora o Campeonato Brasileiro. Então, realmente uma campanha vergonhosa do Botafogo nesse segundo turno. E ontem eu notei algumas coisas aqui que, sinceramente, é de preocupar o torcedor do Botafogo. Porque, assim, o time ontem entrou em campo nervoso, né? Claramente nervoso. A gente via o Botafogo fazendo muitos passes, erros de domínio, sabe? Era um time totalmente, sabe, nervoso dentro de campo. E, cara, depois que o time parece que começou a se acalmar, a botar a cabeça no lugar, o time começou a jogar bola. Pressionou o Vasco, teve boas chances de fazer o gol, abriu pra cá. Mas aí, teve o gol do Vasco, o Paulo Henrique já tinha comentado uma boa jogada do jogador do Vasco, que aí também teve um erro de marcação do Botafogo. Porque é o seguinte, não dá pra dar uma liberdade pro cara vir avançando aos poucos e chutar da forma que o Paulo Henrique fez, né? Deram muito espaço pra ele. O jogador de futebol, principalmente que joga ali atrás, né? No setor defensivo, tem que entender que o cara não pode dar espaço pro cara chutar. Eu sou a favor de jogador que chute de fora da área, porque é uma alternativa. Se tá difícil você entrar na área do seu time adversário, então pega e arrisca de fora da área. É uma alternativa. Agora, o defensor não pode dar essas moleza. É pro cara chegar junto ali do jogador, sabe? Fazer aquela marcação sob pressão para não dar a chance do cara chutar. Deu espaço, ele foi avançando aos poucos, chutou de fora da área, chutou um belo chute no cantinho do
Lucas Perry, que ainda tentou chegar na bola, mas não conseguiu, né? Chute forte, rasteio, realmente ficou difícil pro Lucas Perry. Teve gente que ficou criticando o Lucas Perry, dizendo, ele falhou e tudo mais. Pra mim, sinceramente, não teve falha. Ele talvez tenha ele tenha se posicionado mal, né? Ele praticamente ficou ali no meio do gol. Depois, quando ele viu que a bola vinha passando, ele tentou voltar, né? Mas já foi tarde demais. Então, eu sinceramente não achei falha do Lucas Perry. Eu vi falha sim de marcação do Botafogo, que deu espaço. Mas sinceramente, falha do goleiro não teve. Minha opinião. Então, assim, depois do gol do Vasco, praticamente o Botafogo se perdeu em campo. O Vasco dominou desse momento até o final do primeiro tempo toda a partida, tá bom? Criou boas chances, fez o gol, né? Mas estava impedido. Depois disso teve uma bola na trave, em que também foi outra jogada irregular, porque o jogador da equipe do Vasco da Gama acabou ajeitando com a mão, né? Pro seu companheiro lá e chutando no cantinho, a bola bateu no travessão. Mas assim, o Vasco dominou, né? O Vasco poderia ter saído no primeiro tempo com 2, 3 gols sem nenhum problema. Aí o segundo tempo foi aquela coisa, foi desespero, né? Foi desespero. Sinceramente falando, foi uma coisa que me decepcionou muito no Botafogo, porque eu já tinha acompanhado algumas batidas do Botafogo anteriormente, e cara, o Botafogo era uma equipe de aproximação, de tabela, de triangulação e trabalho na jogada tocando. Ontem, no segundo tempo, era só pegar a bola e fazer a chuveirinha lá pra grande área. Tipo assim, tá lá no campo de defesa, chutava a bola lá pro ataque pra ver se alguém pegava a bola ou então alguém cabeçava. Era assim a jogada do Botafogo. Não tinha uma criatividade. Tava totalmente bagunçado dentro de campo. Não tinha uma organização tática assim. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que inclusive os canais do Botafogo, a qual eu acompanhei, né, para saber sobre a repercussão do resultado, foi uma coisa que eu não tinha visto na transmissão, que a repórter falou que o Lúcio Fábio, que é o técnico do Botafogo, né, eu também tenho que comentar sobre isso, mas daqui a pouco eu comento, mais à frente, ele não estava se comunicando com os jogadores. Quem estava se comunicando é o Massal. Massal que estava ali, tentando ali organizar a equipe para poder tentar reagir na partida, né? Então isso daí só falta a falta de comando ali no Botafogo. Porque quem tem que estar ali organizando o time taticamente é o técnico. Isso daí me lembrou muito aquele episódio com o São Paulo, né? O Flamengo. Que o São Paulo praticamente já estava demitido naquela altura do campeonato. Mas sempre fazia um migué ali. E quem realmente tentava fazer a organização tática eram os jogadores que conversavam ali. O São Paulo ficava isolado. Então esse episódio aí, que foi relatado ontem pela repórter, me lembrou muito esse episódio, né? E tipo, quem tem que estar ali comandando a equipe é justamente o técnico. Porque o técnico que treina, o técnico que está ali observando toda a questão ali tática do jogo para poder realmente pegar e organizar a equipe. De modo que a equipe consiga, no mínimo, jogar bem, né? Mas não. Se tem um jogador que está ali assumindo o papel do técnico, só mostra realmente a total falta de organização que tem por parte do Botafogo, né? Isso daí é inaceitável. Porque o Lúcio Flávio, ele é um jogador... Desculpa, ele é um ex-jogador que tem uma identificação com o clube. Jogou por vários anos no Botafogo. É um jogador que tem total respeito por parte da torcida do Botafogo. Mas, sinceramente falando, ele não é um técnico com o cacife de comandar o Botafogo. Isso daí foi um erro. Isso daí foi uma aposta, porque teve toda aquela situação ali com o Bruno Lage, né? Que, inclusive, já vou entrar naquela parte que eu queria comentar. Porque é o seguinte... O Botafogo, desde que perdeu, né? Eu falo assim, de que o Castro saiu do Botafogo para comandar um time lá da Arábia. O Botafogo foi aos poucos se perdendo. Teve a contratação do Bruno Lage, que chegou a poder tentar realmente manter o trabalho do Castro. Obviamente que não ia manter, porque são pensamentos diferentes. Nenhum treinador vai pensar igual ao outro. Isso é impossível, porque todo ser humano é diferente um do outro. Então, ele chegou, no começo até que deu alguns resultados, mas depois disso a equipe começou a se perder, começaram a reclamar. O time praticamente, o Caixa, no caso, praticamente perdeu o comando da equipe, porque muita gente começou a questionar o trabalho dele, as substituições,
E o clima azedou de vez quando ele deixou o Tiquinho Soares aí no banco, né? Em um jogo do Botafogo que... Aí pronto, aí os jogadores começaram a se queixar, diz que não aceitava e tudo mais. Aí acabou sendo que o Brunagem não deu liga e acabou sendo demitido. Beleza. Aí qual foi a ideia do pessoal do Botafogo? Ah, tem o Lúcio Flávio. Vamos pegar ele e vamos deixar ele sob comando do Botafogo até o final do ano. E, sabe? E foi. Tipo assim, pegar um cara que em si não tinha ainda um trabalho como técnico, principalmente de uma equipe grande, né? E colocar o cara pra ali, como fosse uma aposta. Obviamente o cara não tem um cacife pra ainda treinar. Talvez futuramente consiga, né? Mas agora não. Então, o Botafogo, depois disso, foi se perdendo ao longo do tempo. E isso tudo que está acontecendo com o Botafogo só demonstra isso. E outra coisa também, como eu falei, né? Teve gente do Botafogo justamente comparando justamente o Botafogo com o Arsenal. Por conta da situação do Arsenal, na temporada passada do futebol inglês, ter criado também uma boa vantagem dos demais colocados na liderança, né? E no final do campeonato acabou perdendo o título para o Manchester City. E o Botafogo está acontecendo a mesma coisa, né? O Botafogo que chegou a ter 12 pontos de vantagem para cima dos demais colocados, aí, seus perseguidores, como eu falo. E depois disso, né? Foi paçocando e tá aí, né? O que era 12 pontos, agora praticamente zerou. O Palmeiras praticamente está empatado com ele em pontos, cada um tem 59 pontos. E ainda tem um Bragantino que tá logo atrás, né? Então, o Botafogo realmente tá querendo, sabe, ser um Arsenal brasileiro. E, sinceramente falando, se o Botafogo perder esse título, vai ser uma das maiores pipocadas do futebol brasileiro que eu já vi. Porque realmente a vantagem era muito grande. O time teve ótimas oportunidades de pegar e hoje tá numa situação onde poderia estar quase perto do título, né? Com a mão na taça praticamente. Se mantesse realmente a qualidade do primeiro turno. Mas assim, né? O time foi caindo tecnicamente muito por conta de desorganização por parte da diretoria. Também, uma coisa também que eu tenho que comentar sobre a questão psicológica do time. Porque assim, o Botafogo, até o clássico contra o Flamengo, até que ainda tava ali, né? Ganhava um jogo, outro, empatava. Mas depois, quando o clássico contra o Flamengo, parece que, pronto, o time desmoronou. Realmente parece que sentiu bastante a derrota pro Flamengo. Aí disso foi ladeira abaixo. Tanto é que de 12 pontos disputados, ganhou apenas um. Um ponto. O que é muito, muito pouco para um time que luta por um título, né? Porque campeonato de pontos corridos, o time tem que ser regular para poder conquistar o título. Se o time for começar a ficar oscilando, tudo mais assim, de forma irregular, aí já era, né? Aí fica complicado. Então o time caiu muito depois da derrota do Flamengo. Sentiu muito. E aí, isso mexeu com o lado psicológico, começou a ficar, porque tem um sistema conspirando contra o Botafogo, porque a CBF contra o Botafogo. Criou toda essa sabe, esse mimimi aí. Essa é a verdade. Porque é o seguinte, pessoal. O torcedor do Botafogo pode ficar com raiva de mim, mas é o seguinte. Quem é o principal culpado disso tudo, do Botafogo estar nessa situação, né? De estar prestes a perder o título do Campeonato Brasileiro, onde era dito como certo, inclusive por mim mesmo, né? Eu pensei, poxa, o Botafogo praticamente vai ser o campeão brasileiro, porque a vantagem é muito grande. Mas o culpado disso tudo é justamente o próprio Botafogo, incompetência do Botafogo, que não soube vencer os jogos. Teve um jogo fácil aí que o time poderia ter vencido com adversários fáceis e perdeu ponto. Perdeu os jogos. Talvez a derrota mais emblemática e mais marcante desse campeonato para o Botafogo justamente é aquele resultado contra o Palmeiras, onde a equipe estava vencendo por 3-0. 3-0 e praticamente pegou uma virada inacreditável para o Palmeiras por 4-3. Sendo que ainda o Tiquinho Soares até perdeu um pênalti. Inclusive, o pessoal estava comentando, né? O pessoal do Botafogo, que o Tiquinho Soares, sentiu a perda daquele pênalti, né? Porque estava 3-1 para a equipe do Botafogo, né? Teve o pênalti ali assinalado e o Tiquinho foi lá e perdeu o gol. Ou, no caso, perdeu o pênalti, né? E depois disso, o time foi ladeira abaixo, né? Pegou a virada. Então, isso daí também é muito do psicológico. É muito alguém ali de como chegar e conversar com o jogador. Tipo, chegar e falar... chegar e falar... O que tá acontecendo, pessoal? O que tá acontecendo que vocês no primeiro turno foi um e no segundo turno tá sendo o outro?
que está acontecendo com vocês? Chegar mesmo com os caras e conversar com eles. Realmente ter uma conversa séria para poder tentar trazer de volta aquele Botafogo do primeiro turno. Porque muito também dos péssimos resultados do Botafogo é uma questão psicológica. Ontem, contra o Vasco, deu para sentir claramente que foi isso. Porque o time pegou o gol do Vasco e o time praticamente desmoronou, não voltou a jogar bem. Tava até jogando bem contra o Vasco, parecia que o time iria abrir para cá primeiro do que o Vasco. O time ia conseguir uma vitória para cima do Vasco. Depois que pegou o gol do time carioca, né? Do Gigante da Colina, o time desmoronou. Não jogou mais bem. Não jogou mais bem. Pegava a bola, cruzava de qualquer maneira. Tinha jogador que tentava driblar praticamente todo o time do Vasco, não soltava a bola. Erro de passe, erro de lançamento muito forte, passes muito fortes, sabe? Mas tentar total desconcentração por parte da equipe do Botafogo, que não jogou bem ontem. Não jogou bem. Teve lá seu momento bom no primeiro tempo, mas depois disso foi uma negação na partida, né? Então, muito disso é pelo lado psicológico. É da pressão que a equipe vem sofrendo por conta de toda essa situação, né? Da equipe tá liderando o campeonato até com uma vantagem muito boa, de 12 pontos, e agora, aos poucos, vê que realmente está começando a cair, e se não botar a cabeça no lugar, vai realmente perder essa liderança, e ainda corre risco de perder a vaga direta na Libertadores. Porque na situação que tá aí, se começar a perder, se continuar jogando dessa forma que tá jogando, corre risco. Porque vai perdendo, as outras equipes estão ganhando, né? As equipes que estão mais abaixo do Botafogo, o Botafogo vai começar a correr risco até de ficar fora da Libertadores. Impossível não é. Porque se uma equipe que tinha 12 pontos de vantagem na liderança viu sua vantagem praticamente evaporar, imagine uma equipe que tá com 6 pontos de distância para os times ali que estão ali na zona de pré-Libertadores. Então é complicado. Se o Botafogo não abrir o olho, vai realmente ficar até fora da Libertadores. Então precisa manter a cabeça no lugar. Então assim, pessoal, torcedor do Botafogo tem muito que se preocupar mesmo. Tem muito que pegar e ficar realmente chateado com as atuações dos jogadores, que realmente ontem não foi... sabe, até eu acho que a maior decepção foi o Tiquinho Soares, né? Que não jogou nada ontem. Jogou nada mesmo. Como falei, né? Tem torcedor que tá falando justamente que ele sentiu, né? A perca do pênalti diante do Palmeiras, né? Que poderia realmente ter garantido o resultado, né? E uma tranquilidade o Botafogo ali na liderança, né? Que estaria vencendo um adversário direto pelo título. E até nisso, né? É uma coisa também que eu tenho que ressaltar, né? Que depois também do pênalti perdido pelo Tiguinho, praticamente o Botafogo também desmoronou, né? Pegou o segundo, terceiro e o quarto gol, assim, em um piscar de ódio, né? Como até fizer um meme, né, do jogador do Botafogo ali caído, piscando o olho, foi literalmente isso que aconteceu, né? Então, assim, o Botafogo tem que abrir o olho, porque senão, além do título que pode perder, pode ficar fora da Libertadores. Então, será algo desastroso diante de tudo que a equipe construiu durante todo um turno. Realmente perder o título e perder uma vaga na Libertadores seria algo desastroso. Então, é preciso abrir o olho, é preciso botar a cabeça no lugar, é preciso ter uma reunião para ver o que está acontecendo. E também, pessoal, tem que botar uma pessoa aqui de comando na frente da equipe. Não adianta fazer apostas agora. Isso daí que é o principal erro. O companheiro Lúcio Flávio é um cara que conhece o clube, é um cara que provavelmente está ali acompanhando os jogadores, mas não um técnico, não um técnico de cacife para poder estar à frente da equipe, principalmente num momento tão importante como é somente essa reta final de Campeonato Brasileiro. É para pegar e ter... Deixa eu ver quem está no mercado aí. Vamos ver apenas um técnico, não vai ser um técnico primoroso, mas vamos ver apenas alguém que pegue e coloque a cabeça desse jogador no lugar para poder jogar ele embora. Era isso que o pessoal da diretoria do Botafogo deveria fazer. E não pegar e fazer uma aposta bem na reta final do Campeonato Brasileiro. Foi um erro gigantesco. Então, tem todos esses fatores que estão fazendo que o Botafogo realmente perca esse título. Questão de psicológico, questão de organização, questão de comando, tudo isso aí reunido. Fora também a queda técnica dos jogadores, né? Que caíram muito. Então, tudo isso aí somado
é que tá fazendo o Botafogo perder esse título. Mas ainda dá, né? Ainda dá. Se a equipe botar a cabeça no lugar, ainda tem um jogo a menos. Se vencer, abre 3 pontos de vantagem. Não é lá essas coisas, mas pelo que tá acontecendo nesse exato momento, já é algo grande pro Botafogo. Para tentar realmente se manter até o final do campeonato e tentar o título, né? Vai ter uma sequência bem complicada, hein? De jogos bem complicados. E agora que o Botafogo tem que mostrar que quer mesmo esse título brasileiro. Porque senão, realmente, já era. E falar um pouco sobre o Vasco. Sobre o Vasco da Gama. Que venceu ontem. Venceu muito bem ontem o Botafogo. Eu gostei da partida do Vasco. O Vasco começou ruim. O Botafogo pressionou bastante o Vasco no começo. E depois, né? O Vasco, depois que fez o gol, né? Praticamente achou o gol. Porque a equipe não tinha chutado um chute ao gol. Sério mesmo. Não tinha chutado um chute ao gol. E um chute lá do Paulo Henrique, né? Que fez um golaço, né? Fez um golaço. Arriscou de fora da área. Chutou um chute forte. Rastreou no cantinho do Lucas Perry, que não conseguiu alcançar a bola. Abriu pra cá. E depois disso, o Vasco se animou, né? O Vasco se animou, empurrado por essa torcida. A torcida do Vasco realmente é uma torcida fiel, gigantesca, né? Que apoia a equipe até o final. Vai empurrando a equipe para poder ir rumo a ficar fora dessa ameaça da zona do rebaixamento. E fizeram uma festa incrível ontem. E a torcida do Vasco é isso, né? Eles apoiam a equipe nesses momentos difíceis. Sabe que a equipe pode render muito mais do que vinha rendendo. E tá aí, né? Conseguiu sair da zona do rebaixamento. Mas é preciso também ainda ficar ligado. Porque saiu nessa rodada. Se bobear na próxima rodada, pode voltar novamente. Porque tem muita equipe ali, um perto do outro, né? Em termos de pontuação. Tanto é que tem uma turma aí com 37 pontos junto com o Vasco. Então, o Vasco venceu, legal. Venceu bem ontem, jogou muito bem ontem, conferi. Depois que fez o gol, jogou bem, pressionou a equipe do Botafogo. Fez o segundo gol, foi um gol irregular, mas fez o segundo gol. Teve bola na trave. Segundo tempo, poderia ter definido logo a partida. Teve chance, né? O Botafogo totalmente desorganizado no seu setor defensivo. Teve uma bola ali que o jogador do Vasco pegou. Tinha 2 somente de defesa do Botafogo ali. Contra quase 3 jogadores da equipe do Vasco. Se fosse um pouquinho melhor passe ali do time do Vasco, o time tinha matado logo a partida. Sério mesmo. Poderia não ter definido logo a vitória logo muito mais cedo do que realmente ter pegado esse sufoco até o final da equipe do Botafogo. Obviamente que foi um sufoco totalmente desorganizado, sem grandes ameaças ali por Léo Jardim, mas o Vasco poderia ter logo sacramentado a sua vitória muito antes. Faltou um pouco de qualidade, né? Faltou um pouco de qualidade ali no passe, faltou um pouco também de capricho na finalização. O Vegete também teve uma chance incrível ali no final, quase o final, na reta final do jogo, né? Acabou isolando a bola, pegou uma bola que sobrou ali na grande área, ele tentou emendar o voleio ali, a bola subiu. Mas assim, foi uma partida boa do Vasco. Gostei da partida do Vasco. Jogou com inteligência. No setor defensivo do Vasco se saiu muito bem ontem. O setor ofensivo ficou um pouco devendo, né, ali, mas foi uma boa partida. E incrível, né? Como o Vasco melhorou bastante, né? Com a chegada aí do Ramon Dias, que deu uma qualidade muito boa para a equipe, né? A equipe que no meio turno era uma equipe frágil, tanto defensivamente como ofensivamente. Não tinha um ataque tão assim efetivo, assim posso dizer. Nesse segundo turno, né, com a chegada do Ramon Dias, o time ganhou uma qualidade considerável, né? Principalmente com algumas contratações, né? Como, por exemplo, a principal dela, para mim, sinceramente, foi o Vegete, né? Que chegou para a equipe. E é incrível como que o Vasco consegue achar, né, jogadores bons, né? Aqui na América do Sul, né? Só para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, né? Obviamente, se é que alguém não saiba, o Cano veio pro Brasil para jogar no Vasco, né? O Vasco achou o Cano. Ninguém sabia quem era o Cano. Ele veio pro Vasco deu uma bobeada com o Cano, e o Cano foi pro Fluminense e vocês sabem o que aconteceu, né? O resto é história. O Cano acabou se consagrando campeão da Libertadores para a equipe do Fluminense. Mas o Vasco consegue achar uns jogadores até que interessantes, né? Aí nesse mercado sul-americano, o Vegete foi um desses, obviamente que ele é longe de ser um Cano ainda, né? Mas é um jogador que vem ajudando bastante o Vasco. Ele vem fazendo gols importantes, é um cara perigosíssimo ali na grande área, um jogador alto, que tem uma boa impulsão, que é um perigo nas jogadas aéreas. E é um jogador realmente bom, né? Que
conseguiu amenizar aquela falta de um bom atacante ali no setor ofensivo do Vasco. Porque faltava isso pro Vasco, não. Um cara realmente que fizesse gol. Porque os atacantes que estavam ali era uma negação. Figueiredo nem se vale, né? Torcedor do Vasco. Tinha uma raiva do Figueiredo, ainda tem, né? Mas assim, o Vegetti chegou realmente para ajudar o time do Vasco. Falta o Ramon, né? O Ramon chegou, né? Soube organizar essa equipe, conseguiu extrair o melhor, né? Desses jogadores. Obviamente também teve contratações no meio de temporada que elevaram, né, o nível do Vasco. Eu deixar um time mais assim competitivo. Não é aquele equipe frágil, onde qualquer time chegava até em próprio estádio, né, do Vasco, em São Januário, chegava e derrotava o Vasco lá dentro, né? Que é inadmissível, né? Diante da sua torcida que sempre apoia a equipe e empurra o time do Vasco para as vitórias. Então, boa parte dessa recuperação do Vasco deve justamente ao Ramon Dias, que soube muito bem organizar essa equipe. E ontem, a equipe, dá para perceber que o Vasco é uma equipe que já tá se ajeitando, né? É uma equipe ajeitadinha ali, principalmente no setor defensivo. Não é mais aquela bagunça como era antes. É um time mais organizado, um time que, obviamente, não tem aquele primeiro técnico, mas é um time que compensa muito com raça, com vontade. E a gente percebe, por exemplo, ontem eu percebi justamente isso, que teve muita raça, vontade, os caras dividiam cada bola, lutavam ali pela posse de bola. Então isso compensa muito quando você não tem tanta jogador técnico assim. Porque assim, sinceramente, o Vasco não tem um time tão forte. Como foi, melhorou bastante, tem uma melhorada com as contratações, mas não é um super time, né? Mas graças a isso, né, veio a recuperação. O time aonde chegou a ficar na última colocação do Campeonato Brasileiro, começou aos poucos ganhando seus jogos e tá aí, né? Hoje em dia já consegue sair da zona de rebaixamento, volta, mas a gente consegue, né? Antigamente, onde a torcida do Vasco não via nem uma luz no fim do túnel, agora já vê, né? E sinceramente falando, se o Vasco continuar jogando dessa forma, pra mim, sinceramente, o Vasco consegue se livrar da zona do rebaixamento. Consegue se livrar do rebaixamento, mas é preciso manter também a cabeça no lugar. É preciso pensar cada partida como uma decisão. Porque, como eu falei, as equipes ali que estão brigando para não ser rebaixado estão muito encostados, tá muito disputado ali. Se um ganha e o outro perde, joga essa pessoa que perdeu. Se na próxima rodada o que perdeu ganhou e o outro que ganhou na rodada anterior perder, aí volta. Entendeu? Então tá nesse esquema, né? Então é preciso ter uma sequência de vitórias para poder o Vasco de fato se livrar da zona do rebaixamento. Porque se ganhar hoje, no caso ganhou ontem, o Botafogo e perder a próxima rodada, aí novamente volta para a zona do rebaixamento. Então é preciso ter uma regularidade. Então precisa também manter a cabeça no lugar. É bom que a equipe saia da zona do rebaixamento, sim, é importante. Mas é preciso ter uma sequência, porque senão realmente volta novamente para a zona do rebaixamento. E falta poucas rodadas. Falta poucas rodadas agora para encerrar aí o Campeonato Brasileiro. Então, conseguir vitórias, né? Sequência de vitórias é fundamental para poder definir qual vai ser o futuro do Vasco na competição. Obviamente que o torcedor do Vasco até pensa, poxa, então dá até pra gente brigar por uma Sul-Americana? Dá até para brigar pela vaga na Sul-Americana, mas primeiramente tem que pensar em sair da zona de rebaixamento, que ainda não tá livre. Como ainda falta muito campeonato, não, ainda falta algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, então é preciso manter o foco. Precisa manter o foco para poder, assim, de fato, fugir. Mas, sinceramente falando, pelo que o Vasco jogou ontem, jogou muito bem, jogou com uma inteligência, eu acho que o Vasco consegue se livrar. E assim, né, pessoal? O Campeonato Brasileiro está em aberto, nada definido, nada mesmo. Tanto na parte de cima como na parte de baixo também não tem nada. Na verdade, vamos falar aqui, dá definido pelo menos 2 vagas já para a Série B. Que Curitiba e América Mineiro praticamente já estão rebaixados. Eu estou fazendo hora extra no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Os dois praticamente já estão rebaixados. Vai restar 2 vagas. Aí é que tá o problema. Vamos ver quem vai ficar essas 2 vagas, né? Pra Série B, né? Como eu falei, tá uma luta incessante. Agora entrou o Cruzeiro, né? Incrível, né? O Cruzeiro, que até fez um bom primeiro turno, né? Inclusive chegou ali a ficar nas 4 primeiras colocações, se eu não me engano. Ficou ali, né, em G4, né? Ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, né?
tava brigando ali por algo grande, cara, a equipe que tava brigando lá em cima, de repente, foi despencando, 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 até chegar na zona do rebaixamento, né? Que é preocupante, né? Mas também mostra também um total bagunça que tá o Cruzeiro, né? Porque fica nessa briga entre o Ronaldo e o pessoal ali que não tá gostando muito da direção do Ronaldo, sinceramente, tá complicado, né? Tá muito complicado. Então, assim, vai ser uma luta até o final, né? Até o final do campeonato, pra ver quem é que vai conseguir evitar o rebaixamento e quem vai ser rebaixados. Tá bom? Como falei, resta duas vagas. Restam, desculpa, duas vagas. Então, muito time aí que antes era improvável que pudesse ser rebaixado, pode. Inclusive até o Corinthians, hein? Até o Corinthians também tá ameaçado. Então o Corinthians também que abra o seu olho também. E na luta pelo título, né? Já falei, Botafogo tá numa situação complicada, vai ter uma sequência muito complicada de jogos. E agora é o momento de botar a cabeça no lugar e mostrar que quer esse título. Porque se perder o próximo jogo, já era. Já era, sabe por quê? Porque vai pesar o lado emocional, vai pesar o lado psicológico, porque a equipe realmente vai se sentir muito mais pressionada do que já tá, né? Porque a cada rodada que a equipe fracassa, vai aumentar a pressão. Vai aumentar a pressão por parte da torcida, que vai chiar, vai xingar, já estão xingando, já estão reclamando. Vai vir também pressão ali de imprensa, por conta de toda essa situação da equipe ter criado 12 pontos de diferença pro segundo colocado, de repente ver toda essa diferença cair por terra. Então vai vir pressão de todos os lados. Então o Botafogo precisa dar uma resposta mais rápida possível, vencendo o próximo jogo, que é justamente contra o Grêmio. Partida realmente que é uma final pro Botafogo. Uma final porque se perder pro Grêmio, fica complicado, porque além de ver possivelmente o Palmeiras e o Bragantino ultrapassarem ele na tabela, também pode ver o Grêmio também ultrapassando, né? O Grêmio já chegando mais perto do Botafogo para poder ultrapassar ele. Então o time pode ir de líder para a quarta colocação. Dependendo dos resultados, pode até ir. Não vai para quinta, não, mas pode até para a quarta colocação. Que será realmente desastroso pro Botafogo. E como eu falei, se perder contra o Grêmio, aí vai pesar o lado psicológico e realmente vai ser complicado a equipe voltar a seus eixos. Vai ter que precisar de muita conversa e muita cobrança, comando por parte da diretoria da equipe do Botafogo para poder ajeitar a casa. Porque o que tá faltando no Botafogo é isso, é comando. É alguém que chega e coloque, pessoal, vamos jogar bola, vamos jogar desse jeito e pronto. É isso que tá faltando. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like de vocês aqui para poder me apoiar, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, agradecer aqui a todo mundo que vem apoiando o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração mesmo, tá bom? Então, pessoal, deixe o like de vocês aí. Você é torcedor do Botafogo, se você é torcedor do Vasco, se você torce para outra equipe, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Apoie o canal aqui, tá bom? Esse humilde pessoa que tá falando para vocês aqui, tá bom? Para poder a gente tentar no mínimo chegar a 400 inscritos aqui até o final de novembro. E também não se esqueçam também de acionar o sininho de notificação, tá bom? E também, pessoal, eu não peço, mas comentem, tá bom? Aqui embaixo, o que vocês acham dessa situação do Botafogo? Vocês acham que o Botafogo ainda vai conseguir o título Brasil? Ou vocês acham que o Botafogo vai começar a cair e nem conseguir vagar na Libertadores? Tem esse risco. Então, comentem aí embaixo o que vocês acham dessa situação do Botafogo. E também, torcedor do Vasco, cheguem aí nos comentários e falem. Também comentem sobre a situação do Vasco, né? Vocês acham que o Vasco consegue se livrar da zona de rebaixamento e consegue até uma vaga na Sul-Americana? Vocês acreditam que o Vasco vai conseguir, de fato, dar essa arrancada rumo à Sul-Americana? Deixe aí nos comentários, tá bom? Tá bom? Deixe nos comentários também, tá bom? Agora sim, pessoal, encerrando o vídeo. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e de acionar o sininho de notificação. Tá bom, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo, então. Até uma próxima!